Convidamos agora os irmãos e irmãs presentes a falarem de suas experiências pessoais de recuperação. Boa noite, meu nome é Camila, tenho 40 anos, sou uma jogadora compulsiva em recuperação e abstinência há 52 dias. Referente às 20 perguntas, eu tenho 4 que me chamam mais atenção aqui. A primeira pergunta seria a pergunta 2, que fala se o jogo causou alguma infelicidade na minha vida familiar, né? Foram inúmeras, para falar a verdade. Porque eu tive problemas com meu esposo, tive problemas com alguns familiares, eu decepcionei a minha família, então isso trouxe muita infelicidade para mim. Outra pergunta que eu também achei muito interessante foi o fato de, a pergunta 10 foi o fato de pedir dinheiro emprestado para financiar o jogo, né? Porque comigo, eu sempre fui uma pessoa muito regrada, nunca precisei emprestar dinheiro de ninguém, mas quando eu me tornei uma jogadora compulsiva, eu não só pegava dinheiro para financiar o jogo, né? Primeiramente, eu pegava dinheiro para cobrir os buracos que o jogo tinha feito. Só que eu nunca me contentava e acabava jogando novamente, perdendo esse dinheiro e entrando num ciclo vicioso. Outra pergunta que também eu gostei foi a pergunta 12, né? Sobre relutar em usar o dinheiro do jogo para as despesas normais. Porque eu sempre trabalhei, sempre fui independente, sempre passeei, comprei as minhas coisas, viajava. E quando eu entrei na compulsão ativa do jogo, eu deixava até mesmo de ir num restaurante. Eu sempre gostei, almoçava fora pelo menos umas 3 vezes por semana, e eu passei a ter dó de gastar o dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tinha, ele tinha que estar ali na conta, eu tinha que estar olhando para ele, e eu só iria usá-lo exclusivamente para jogar. Eu tinha dó de gastar 100, 200 reais num jantar em família, mas eu não tinha dó de gastar 10, 20, 100, às vezes 1.000, como aconteceu comigo na minha última ativa, na minha última compulsão ativa. Eu cheguei a gastar 50 mil reais numa noite. Isso em jogo. Então, o paralelo ele é bem absurdo, se você parar para pensar, né? E, por último, a pergunta 20, que para mim foi um choque tremendo, né? Quando eu recebi a pergunta se eu já tinha pensado em me autodestruir como resultado do jogo. Quem me conhece, eu sempre fui uma pessoa extremamente alegre. Eu sou chamada pelos meus amigos como a alegria da festa, ou o famoso arroz de festa, né? E a compulsão, ela destruiu tanto a minha cabeça que eu não via mais esperança em nada. Eu não via alegria em acordar, em trabalhar, em passear. Então eu deixava de fazer várias coisas, deixava de passear, deixava de fazer as coisas normais do meu dia a dia. E eu fui entrando numa depressão tão profunda que no último start eu não só pensei em me autodestruir, como na verdade eu tentei. Eu tentei cometer suicídio um dia antes de conhecer o programa de JA, um dia antes de ingressar na Irmandade, né? E eu tenho filhos, eu tenho família, mas nada me importava mais, porque naquele momento o jogo ele se tornou tão latente no meu dia a dia, ele se tornou tão essencial para minha sobrevivência, porque não era vivência, né? Eu passei a sobreviver, que eu não via mais alegria em nada. Aquilo que realmente importava perdeu a importância. E a minha vida se tornou, além de centrada no jogo, ela se tornou centralizada em questões materiais, em questão de dinheiro. Era só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. E essas foram as perguntas que mais mexeram comigo. Mas, graças a meu poder superior, eu encontrei o JA e estou aqui para relatar essas experiências para vocês. E é isso que eu gostaria de partilhar. Obrigada, boa noite a todos. Olá a todos, eu me chamo Margarida, tenho 27 anos, uma jogadora compulsiva em recuperação, abstinente há 80 dias. Há 80 dias atrás eu estava pesquisando na internet um refúgio para que eu conseguisse me libertar daquele vício, aquela coisa que estava me consumindo, que era o jogo, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu entrando na minha primeira reunião de jogadores anônimos, né?
a partir de muita pesquisa, muita procura, totalmente transtornada, totalmente sem perspectiva de vida. A partir do momento que eu entrei na reunião, eu me deparei com essas 20 perguntas, né? E todas elas eu respondi sim naquele momento, né, para mim mesma. Foi muito impactante ver muitas dessas perguntas, porque até o momento eu não tinha entendido ainda qual era o meu problema, né? Eu não conseguia ainda perceber que jogo compulsivo era um problema de saúde, né? Para mim, eu só consegui entender isso depois que eu entrei em Jogadores Anônimos. Então, responder essas 20 perguntas com sim foi algo muito impactante quando eu entrei. A segunda pergunta, alguma vez o jogo já causou infelicidade na sua vida familiar? Eu fiquei pensando assim, como eu fui capaz de fazer tanta coisa pelo jogo, né? Quase perdi meu casamento, fui para fora de casa, meu esposo não confiava mais em mim, meu pai, por muitas vezes, adoecido, tendo que acordar cedo para trabalhar e pagando empréstimos e mais empréstimos meus, e eu indo lá e fazendo de novo, e fazendo de novo, e fazendo de novo, prometendo que jamais iria fazer de novo e continuando a fazer as mesmas coisas. Então, alguma vez já causou infelicidade? Sim, muitas vezes. Quase perdi a minha família. Poderia ter, inclusive, matado meu pai, né? Que já é uma pessoa mais idosa, simplesmente porque eu não conseguia parar, não conseguia entender. Porque até o momento eu não tinha coragem de me abrir para ninguém sobre isso, né? Fui exposta, de certa forma, pelo meu esposo, ele não soube muito bem lidar com isso, mas ainda assim eu não conseguia falar sobre isso. A nona pergunta: você geralmente jogava até que seu último centavo acabasse? Eu me lembro bem das vezes que eu guardava um dinheiro, né, e corria no centro da cidade para fazer um depósito, coisa que eu não fazia há muito tempo, para simplesmente apostar, achando que eu ia poder recuperar aquele dinheiro perdido, recuperar aquele dinheiro que eu havia apostado, ou até mesmo ter um grande ganho. Quantas vezes eu deixei de comprar alguma coisa para mim, para minha família, de fazer algo para o meu bem-estar, para aplicar o dinheiro no jogo, achando que eu ia duplicar, triplicar aquela aposta, né? Comecei com pouco, comecei com R$10, R$20, depois foi aumentando, quando eu fui olhar, eram tantos depósitos em um dia no banco, que o banco já estava pedindo o reconhecimento facial, porque ele mesmo já estava achando que era um golpe, né? O sistema financeiro tendo essa defesa aí. Você relutava em usar o dinheiro do jogo para as despesas normais? Muitas vezes, né? Inclusive, eu perdi a vaidade. Eu sou uma mulher, sempre fui muito vaidosa. Perdi a minha vaidade por muito tempo, porque eu achava que qualquer dinheiro era mais válido colocar no jogo do que usufruir dele, né? Então, o dinheiro já não tinha mais valor. Era só um método de aplicação no jogo. Alguma vez você já jogou para fugir das preocupações? Nossa, muitas vezes. Estava passando por um processo de separação, já estava em depressão, né, diagnosticada. Inclusive, hoje eu preciso tomar medicamentos por conta do transtorno do jogo e por conta das consequências psicológicas e físicas que a jogadição me trouxe, né? Então, sim, por muito tempo eu fugi das minhas preocupações diárias, achei que eu não precisava passar por problemas, achei que somente aquela dopamina liberada no grande ganho era que iria satisfazer a minha alegria. Como fui tola durante tanto tempo. Alguma vez você já pensou em se autodestruir? A maioria dos jogadores compulsivos, assim como eu participo dos Jogadores Anônimos, né, 80 dias, como eu falei, já pensou em algum momento que se não vivesse mais, seria a única solução possível para a sua recuperação, para resolver os problemas, para sanar aquela dor, né? Mas hoje eu estou aqui para falar para cada um de vocês que está ouvindo esse podcast que há solução, só que sozinhos nós não conseguiremos. Então, aqui no JA, a gente entende que nós, a partir de um poder superior, podemos superar esse transtorno, né? Podemos superar essa compulsividade e viver normalmente, né? Só que sempre entendendo que as nossas vidas são ingovernáveis e incontroláveis se a gente tentar sanar esse problema sozinhos. Então, eu agradeço muito a oportunidade de participar de Jogadores Anônimos. Sou recente na Irmandade, mas me sinto muito contemplada por esse programa, porque não é um programa apenas para parar de jogar, é um programa de vida, é um programa que irá cuidar de nós como seres humanos, porque
Se nós formos pensar nas nossas experiências no jogo, são muitos desvios de caráter. Raiva, angústia, manipulação, compulsão, egoísmo, muitas coisas em comum com todos os jogadores compulsivos. Então, aqui no JA, a gente entende que não basta parar de jogar. Essa é a proposta. Não ir à primeira aposta, não recair. Mas se você pensar só nesse propósito e não tiver uma transformação de vida, muito provavelmente o programa não irá funcionar. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui adentrando nesse programa e convido a você que está ouvindo hoje a também conhecer, caso você tenha respondido essas perguntas a si mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, JA, e a todos os ouvintes. Olá, bom dia. Eu me chamo Genário. Eu sou um jogador compulsivo em recuperação, graças ao poder superior da forma que eu entendo, um pouco da minha boa vontade, muito da ajuda de jogadores anônimos. Eu não vou à primeira aposta há 23 anos, 4 meses, 4 dias, que não me fazem melhor nem pior do que ninguém. Mas está me garantindo no dia de hoje que eu não joguei, não vou jogar. Hoje eu não vou jogar, nasça quem nascer, morra quem morrer. Não tem que ir à primeira aposta por conta disso. Muito feliz por estar aqui, levando a mensagem para aquele jogador compulsivo que está sofrendo por conta da jogadição ativa. E a Irmandade de Jogadores Anônimos nos proporciona isso, né? A partir do momento que você se admite como um jogador compulsivo, e uma das fórmulas de você se manter abstinente do jogo é levar essa mensagem a outro jogador compulsivo em sofrimento. Eu não cheguei diferente nessa Irmandade. Eu cheguei algumas 24 horas atrás, muito sofrido, muito desorientado, talvez marginalizado perante parte da sociedade, né? E com pensamentos negativos, mas naquele momento me foi oferecido um programa que estava funcionando para outras pessoas, não só com problema de jogo, mas de outras adicções. Mas eu precisava de algo que me convencesse, vamos dizer assim. E a Irmandade de Jogadores Anônimos, ela tem, em suas ferramentas, tem alguma termômetro, também foi me apresentado, para mim foi serviu como termômetro, e falar da minha vida sem saber da minha vida. A verdade é essa, né? Jogadores Anônimos arrumou uma fórmula de saber da minha vida sem viver comigo, né? Me apresentou 20 perguntas, né? Me apresentaram um passo 1, que é o passo de admissão, né? Admissão, aceitação e rendição. E junto desse passo me apresentaram as 20 perguntas, onde eu respondi sim para as 20 perguntas. E essas 20 perguntas hoje, elas fazem parte da minha vida. Elas me ajudam na minha abstinência da primeira aposta. O programa de Jogadores Anônimos me ajuda na minha mudança, né, na minha reformulação de vida, mas eu, como sou um portador de uma doença incurável, progressiva e de determinação fatal, eu às vezes me vejo com vontade de jogar ou acreditar que o jogo ainda possa ser solução de parte de algum problema na minha vida. E eu, quando estou com esse sentimento, com essas emoções negativas, eu utilizo como ferramenta, como solução, as 20 perguntas. E eu me identifico com alguma dessas perguntas, né? Eu tenho muita identificação, parece que está falando da minha vida. Eu vou citar algumas aqui, né? Pergunta número 1. Se você já perdeu horas de trabalho ou da escola por causa do jogo. Eu fui dispensado do meu trabalho por conta do jogo. Eu pulava muro da escola
para jogar com outros amigos de escola e eu me identifico, né? Então eu comecei a jogar muito cedo, né? Já na minha adolescência eu estava sendo não desmoralizado, né? Eu estava sendo envergonhado diante de pessoas, tomando posse da minha mãe, de vara de goiaba, por conta de jogo, né? Mas mesmo assim não foi suficiente. Uma outra pergunta que eu me identifico muito é a número 2, se alguma vez o jogo já causou infelicidade na minha vida familiar. Com certeza eu tirei o direito da minha família viver as suas próprias vidas, né? Hoje eu sou separado da minha primeira esposa, tive que tirar filho de colégio particular e colocar em colégio público por conta do jogo, deixei de levar alimento para dentro de casa por conta do jogo. Então isso é uma pergunta que eu me identifico muito, né? E senti, né, outra pergunta 8, após um ganho, você sentiu uma forte vontade de voltar e ganhar mais? Com certeza, né? O Gandhi, né, eu sempre estava buscando um ganho maior do que aquele que eu tinha acertado, né, que eu nunca ganhei. Eu acertava algumas poucas migalhas e corria atrás de mais migalhas. Então sempre eu estava correndo, né, principalmente quando ganhava, para ganhar mais vezes. Pergunta 10, se eu já pedi dinheiro emprestado. Poxa, eu me endigava, né? Eu tinha o meu salário, mas já por volta do dia 10 eu estava pedindo dinheiro emprestado para irmão, pedindo dinheiro emprestado para dono de bar, né? Eu passava para passagem. Às vezes meus irmãos, né, que trabalhou comigo, eu tinha um irmão que trabalhava comigo, ele comprava o almoço e dividia a alimentação dele comigo, tudo por conta que eu estava jogando, né? Tem também aqui a pergunta 13, o jogo tornou descuidado com o seu bem-estar da sua família? Meu Deus do céu. Eu era a pessoa que durante muito tempo, durante muitos anos, eu fui uma pessoa de uma peça de roupa só, né? Usava uma semana, sapato furado, porque não repunha, não fazia manutenção das coisas que eu usava. Fazer manutenção, né, de doença, né, de cuidar do meu físico, meus dentes, não cuidei, fui cuidar depois que eu cheguei em Jogadores Anônimos, então eu não tinha esse cuidado, eu era uma pessoa relaxada com o meu próprio bem-estar. De pergunta 17, o jogo fez com que você tivesse dificuldades para dormir? Eu ainda tenho algumas dificuldades até hoje. O jogo deixou isso. É uma fatura que o jogo deixou comigo, que eu pago até hoje. Eu criei o hábito de ficar de noite na rua, apostando, jogando sinuca dentro de bingo, e aí eu criei o hábito de não dormir à noite. E hoje eu consigo dormir um pouco mais durante o dia, à noite eu não consigo dormir. E a pergunta 20, né, a última pergunta, né, uma vez se você já pensou em se autodestruir por causa do jogo. Eu pensei, mas fui um covarde, né, não tive coragem de me autodestruir por conta do jogo. Então eu sou muito grato a Jogadores Anônimos, né, pela vida que eu levo hoje. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu me sinto parte dessa sociedade, eu me sinto útil à sociedade, coisa que algumas 24 horas atrás eu cheguei aqui com um pensamento suicida, né? Então hoje, graças a Deus, tenho aí os meus objetivos e hoje falar de a primeira aposta, eu vejo que hoje a primeira aposta é só a ponta do iceberg. E hoje, dentro desse programa, eu estou aprendendo a viver. Jogadores Anônimos, na verdade, está me ensinando a viver. Então, eu peço às pessoas que estão ouvindo,
essa mensagem através de um podcast que, se acredita que tem problema com o jogo, Jogadores Anônimos oferece uma vida após o jogo. Quero desejar para todos o que eu quero para mim, né? Muitas 24 horas de paz, de serenidade e principalmente abstinência. Obrigado, só por hoje.